Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para o aula de hoje? Então vamos lá, nosso Estatuto dos Servidores Públicos de Teresina, Lei 2138 aí para o concurso da FMS. Vamos resolver 20 questões, trabalhar o assunto de forma teórica, mas com base nas questões nessa reta final, para ficar bem mais fácil o seu aprendizado. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: de acordo com a Lei 2138, julgue o item correto. O prefeito, o presidente da Câmara, ao proverem os cargos em comissão, assegurarão que pelo menos 70% sejam ocupados por servidor de carreira dos respectivos poderes. Errado. Vão assegurar aí que pelo menos 50% sejam ocupados por servidores de carreira dos respectivos poderes. B. São direitos funcionais assegurados aos servidores municipais remuneração do trabalho extraordinário com acréscimo de 60% em relação à hora normal. Errado. Isso daqui, chamado trabalho extraordinário, é o que a gente chama popularmente de horas extras. E esse acréscimo das horas extras é de 50% em relação à hora normal. O restante está correto. Gozo de férias anuais remuneradas com um terço a mais da retribuição normal. Mas como o início está errado, né, deixa a questão toda errada. C. É permitido o exercício gratuito de cargos ou funções públicas. Está errado, porque o correto é que é vedado esse exercício gratuito de cargos ou funções públicas, salvo algumas exceções. Então, a regra não é que é permitido, a regra é que é vedado. Tem algumas exceções? Tem, como o mesário, como o jurado, que trabalham basicamente de graça. Mas o correto é que trabalhou para a administração pública, você vai receber a sua remuneração, beleza? Item D. Para os efeitos desse estatuto, considera-se função pública o conjunto de tarefas, atividades e encargas cometidas a um servidor público em caráter permanente nos casos de cargos públicos, em caráter transitório nos casos de cargo em comissão e função de confiança, no caso, essa última, né, função de confiança, privativa de ocupante de cargo efetivo. Perfeito, correto aí o item D. O item E. É vedado o desvio de função, gerando o efeito legal. A parte inicial está correto. Realmente é vedado o desvio de função. Se você passou no concurso para um determinado cargo, você vai exercer aquela função do seu cargo. Você não vai ter exercer função de outro cargo. Não, isso daí não pode acontecer. E o efeito legal, o desvio de função, aliás, ele não gera efeito legal. Então é vedado o desvio de função, não gerando efeito legal. Portanto, o gabarito é o item D. Vamos agora para a segunda questão. De acordo com a Lei 2138, julgo o item incorreto. As pessoas portam deficiência asseguraria se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que lhes são portadoras, sendo reservado aos aprovados o percentual de 5%, no mínimo uma vaga para provimento do número de vagas existentes, garantindo a participação nas provas mediante o apoio de recursos humanos e ambientais. Aqui está errado. O percentual mínimo que é exigido nessa lei é 3%. Cuidado para você não confundir, porque outras leis têm outros percentuais. Até um bizu aqui para você, ó. Lembra, nós estamos dando o Estatuto de Teresina. T de Teresina, T de 3%. Então, quando falar o percentual de pessoa com deficiência no Estatuto de Teresina, lembre, T de Teresina, T de 3%. E aí já achamos o gabarito da questão, né? Já que a questão quer um incorreto, já achamos o gabarito. Mas vamos analisar o restante dos itens. São formas de provimento do cargo público. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Perfeito. Aqui você lembra de PAN 4R. O P, promoção, o A, aproveitamento, o N, nomeação e os 4 R's, readaptação, reversão, reintegração e recondução. C, a nomeação face-A, em caráter efetivo, quando se tratar de cargo efetivo, iniciar de carreira e em comissão para cargo de livre exoneração. Perfeito.
Eu tenho dois tipos de cargo público, o cargo efetivo e o cargo em comissão. Então, a nomeação vai ser em caráter efetivo, quando for um cargo efetivo, e vai ser em comissão, quando for um cargo em comissão. Cuidado com esse item D, que aqui a gente tem um probleminha muito grande. Ele diz assim: a aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos habilitados. Isso aqui está correto. Correto por quê? Porque está na lei dessa forma. Mas, professor, mas tem o STF, mas tem isso, mas tem aquilo. Sim, justamente isso. Quem disse que o aprovado no concurso tem direito à nomeação foi o STF. O STF foi lá e falou o seguinte, que os aprovados dentro do número de vagas têm direito de substituir a nomeação. Então, se o concurso tem 10 vagas, os 10 primeiros serão nomeados. Isso é certo. É só situações bem excepcionais mesmo, que não vai ocorrer essa nomeação, mas os aprovados dentro das vagas serão nomeados. Só que a lei, ela é de 92. Então, nessa época, ela colocou isso aí e nunca tiraram. É porque às vezes eles não se preocupam em estar. Você acha que eles vão estar se preocupando em estar atualizando as leis? Não, não se preocupa. Então, às vezes, fica muita coisa desatualizada, muita coisa que nem existe mais. Então, na prática, esse item aqui está em desuso, né? Mas na prova ele está correto. Por quê? Porque a prova quer saber o que está lá escrito no estatuto. Se lá no estatuto tiver escrito o céu é verde, o céu é amarelo, e a prova perguntar, de acordo com o Estatuto de Teresina, o céu é amarelo? Sim, lá não está dizendo, na lei não diz que o céu é amarelo? Para a lei o céu não é dessa cor? Então pronto, o que vale é o que está escrito lá, não importa se ele é outra cor, beleza? Então, isso entender está correto porque está assim na lei. O item é da mesma forma. Não será aberto o concurso para o preenchimento de cargo público enquanto houver servidor de igual cargo em disponibilidade. Perfeito. Disponibilidade é quando o servidor está em casa, né, esperando a oportunidade ali de retornar ao serviço. Por exemplo, o cargo dele foi extinto. E aí ele vai para casa e fica em disponibilidade. Se eu tenho alguém em disponibilidade que pode retornar ao serviço, por que que eu vou fazer um concurso, né? Eu chamo primeiro quem está de disponibilidade, se sobrar vaga, aí é que eu faço o concurso. Então, corrigido tudo aí, gabarito, item A. Terceira questão. Observar-se á, na realização dos concursos, sem prejuízo de outras exigências ou condições regulamentares, as seguintes normas gerais. O prazo de validade do concurso será de até 3 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Está errado. O prazo de validade do concurso é de até 2 anos. Cuidado, o prazo não é de 2 anos, é até dois. Por quê? Eu posso ter um concurso com prazo de validade de 6 meses. E aí, nesse caso, ele vai ser prorrogado uma única vez por igual período por mais 6 meses. Eu posso ter, e às vezes tem concurso da PRF, Polícia Federal, por exemplo, que o prazo de validade do concurso é 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. A regra é que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, e aí podendo ser prorrogado por igual período mais 2 anos. Beleza, e tem dois. As qualificações e requisitos constantes das especificações dos cargos objetos do concurso serão publicados em edital público no Diário Oficial do município e divulgado por meio de veículo de comunicação. Tá certo. Então, nesse caso, o edital, por exemplo, né, vai ser publicado no Diário Oficial e em um meio de veículo de comunicação, um jornal, por exemplo. Não se publicará edital para provimento de qualquer cargo enquanto vigorar o prazo de validade do concurso anterior para o mesmo cargo, se ainda houver candidato aprovado e não convocado para investidura. Está correto de acordo com a lei. Na prática, isso até pode, mas na lei ele proíbe isso. Proíbe o quê? Se eu fiz um concurso para FMS, para enfermeiro, 30 vagas, concurso 2024, e eu nomeei 25. Ainda falta 5 para nomear. Enquanto eu nomear esses 5, eu não posso abrir um novo concurso. Tenho que nomear primeiro o pessoal aí todo, né, as 30 pessoas, depois é que eu posso abrir um novo concurso. Portanto, o gabarito, o item é. Quarta questão. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias. Vamos lá.
Deixa eu pegar aqui para fazer o esqueminha para vocês. Como é que ocorre? Ocorre o seguinte: nomeação, a pessoa tem 30 dias para tomar posse, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Ela tomou posse. Agora ela tem 30 dias para entrar em exercício. Então, nomeação, a posse, né, o prazo para tomar posse pode ser prorrogado. É 30 dias, mas pode pedir mais 30. Já o prazo para entrar em exercício é improrrogável, é só 30 dias e acabou. A posse é você ir lá assinar o termo de posse, dizendo que quer o cargo. Entrar em exercício é você começar realmente a trabalhar. Então, o item 1 diz assim: a posse ocorrerá no prazo de 30 dias, contados da publicação do ato de provimento, prorrogável por mais 30 dias, a requerimento do interessado, após o que, caso não se verifique o provimento, o ato será tornado sem efeito, inclusive no caso de impedimento legal previamente comprovado. Estava quase tudo certo. Se a pessoa for nomeada e não tomar posse, eu vou tornar sem efeito o ato de provimento. O que é o ato de provimento? É a nomeação. A nomeação é o ato de provimento e a posse é o ato de investidura. Cuidado com esses nomes. Então, se eu nomear a pessoa e ela não tomou posse, simplesmente eu torno sem efeito, como se eu rasgasse ali a nomeação da pessoa e vou nomear outra. Agora, a pessoa tomou posse. Ela foi lá, assinou o termo de posse, mas ela não chegou a entrar em exercício. Ela desistiu, ela tomou posse, mas desistiu, não quis mais. Nesse caso, a pessoa vai ser exonerada. Então, cuidado com essa diferença aí. Cuidado com os prazos também. Só que o item 1 ele está errado, porque ele fala que após esse prazo, o ato vai se tornar a ser feito, inclusive no caso de impedimento legal previamente comprovado. Não, é salvo no caso de impedimento legal previamente comprovado. Como assim, professor? Algum impedimento que a pessoa tenha comprovado legalmente, né, que esteja dentro do que a lei prevê. Por exemplo, ela está de licença em outro cargo dela, alguma coisa do tipo. Enfim, existem algumas exceções. Então, o correto aqui não é inclusive, é exceto no caso de impedimento legalmente comprovado. Professor, não entendi. É justamente o que tem o item 2. Eu vou explicar essa situação quando eu falar do item 2. Fala assim, ó, em caso de servidor em licença ou afastamento, qualquer outro motivo legal, o prazo será contado do término do impedimento. Está correto aqui o item 2. O que acontece? Por exemplo, vou pegar aqui um espaço, vou pegar aqui, pronto. Eu sou servidor público. E aí vamos supor que eu estou de licença. Licença para tratamento da minha saúde. E eu tenho que tomar posse em outro cargo público. E aí, a minha licença, por exemplo, é de 6 meses. Como é que vai ficar essa situação? Já que a posse é 30 dias mais 30 dias. Nesse caso, para mim, para o servidor que está nesse afastamento, o prazo da posse só vai começar a contar no término do afastamento. Então, terminou a licença dele, de 6 meses, aí começa a contar o prazo de 30 dias, mais 30 dias para ele tomar posse. Mas isso é um benefício para quem já é servidor. Tanto que ele falou, cadê? Em caso de servidor em licença. Para quem não é servidor, tipo, você é concurseiro, está estudando o primeiro concurso, essa regra não vale para você. Você vai ter que respeitar o prazo mesmo normal. Isso é para quem é servidor público, está de licença ou afastamento, qualquer outro motivo legal. O prazo ser contado do término do impedimento. 3. Só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação, aproveitamento e ascensão. Não. É nomeação, acesso e ascensão. Ascensão nem existe mais. Acesso muitas vezes é tratado como se fosse promoção, então ainda é aceitável ainda, porque muitas vezes é tratado como se fosse uma promoção. Mas ascensão não existe mais, foi revogado. Mas ainda está desse jeito no estatuto. E aí a prova pode querer copiar e colar, né? Porque assim, eu tenho várias formas de provimento, como foi visto aqui. Mas, por exemplo, na reintegração, quando a pessoa é demitida e volta, eu não tenho posse. A pessoa volta a trabalhar e pronto, não tem, mas não tem mais aquela cerimônia de posse. Ah, vou dar posse. Não, não existe mais.
A posse é só no caso de nomeação. Se for nomeado, tem sua posse. No caso do acesso, e quando existia a ascensão, que ela hoje não existe mais, não é mais forma de provimento. Assim como a transferência também. Não é mais formas, não são mais formas de provimento. Portanto, o gabarito item B. Apenas o item 2 está correto. Quinta questão. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo é de 60 dias. Opa, eu já paro por aqui, né? Porque o prazo para entrar em exercício é de 30 dias e não de 60 dias. 2. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data da publicação do ato que promoveu o servidor. Perfeito. Se a promoção interrompesse o tempo de exercício, você não ia se aposentar nunca, né? Se toda vez que você fosse promovido fosse interromper o tempo de serviço, você não ia se aposentar nunca desse jeito. Então, a promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no funcionamento da carreira a partir da publicação do ato que promover o servidor. 3. O servidor requisitado ou cedido, que deve ter exercício em outra localidade, terá 60 dias de prazo para entrar em exercício. Está errado. Esse servidor vai ter 30 dias de prazo para entrar em exercício. O exercício é no prazo de 30 dias. Portanto, o gabarito B de bola. Beleza? Aqui era a quinta questão. Vamos para a sexta questão. Deixa eu apagar aqui, porque eu posso precisar desse quadrozinho aí. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses. Erra- Errado. O servidor ele é nomeado, ele toma posse, ele entra em exercício. Quando ele entra em exercício, aqui eu vou começar a avaliar ele. Um período aí de 36 meses, em que eu vou avaliar esse servidor. Esses 36 meses é chamado aí de estágio probatório. Aí tem um detalhe o seguinte. A regra é que o servidor, vamos supor, ele ingressou no cargo dele no dia 5 de junho de 2024. Pois no dia 5 de junho de 2027, quando completa aí 3 anos que ele está trabalhando, esse servidor, ele tem que saber se ele tem estabilidade. Ele tem que saber qual é a situação dele. Porque não é assim, completou os 3 anos, agora é que eu vou fazer análise do servidor. Não. Quando termina os 3 anos, já é para o servidor saber disso. Então é por isso que quando tiver faltando 90 dias para terminar o estágio probatório, eu já começo ali as informações, as avaliações. Então, sim, 3 meses antes, né, 90 dias antes, eu já começo a avaliar para quando chegar realmente no final dos 3 anos ali, já ter esse resultado, beleza? Então aqui a gente já resolveu o primeiro e o segundo item, porque o primeiro item está errado, o estágio probatório não é de 24 meses, é de 36 meses, e o segundo está correto, né? O superior imediato do servidor, sujeito ao estágio probatório, 90 dias antes do término deste, informará o órgão de administração de pessoal sobre o servidor, tendo em vista os requisitos enumerados no artigo anterior. Quais são os requisitos? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Correto, item 2. Desse parecer, se contrária à permanência do servidor, a este dá-se-á vista pelo prazo de 20 dias para apresentar defesa por escrito. Aqui é o seguinte, vai ter um parecer aqui e vai dizer: o servidor merece a estabilidade ou ele não merece a estabilidade, por exemplo, vai ser exonerado. Se ele merecer a estabilidade, tudo bem, virou estável, ok, show de bola, só continuar o trabalho dele e pronto. Se ele for exonerado, aí ele é ruim para ele, né? Ele pode também estar sofrendo uma perseguição, algo do tipo. Então vai ser aberto um prazo para que ele possa apresentar a defesa. Nossa, vamos supor, estão dizendo que eu não tive assiduidade, mas está aqui, ó, minha folha de presença. Eu nunca atrasei, eu nunca saí mais cedo. Está aqui, ó, bati o ponto certinho. Então ele vai se defender. E o prazo que ele tem para se defender é de 10 dias e não 20 dias, como a questão colocou. Portanto, o gabarito item B, apenas o item 2 está correto. Sétima questão. O término do prazo do estágio probatório sem exoneração do servidor importa em reconhecimento automático de sua estabilidade no serviço público do município. Isso aqui é bem interessante.
porque o correto nem seria isso. O correto seria terminar ali os 3 anos, né, os 36 meses, e ser publicado o ato dizendo, ó, você está estável. Só que acho que a lei, já sabendo que isso aí não iria ocorrer, né, que às vezes não acontece muito, ela colocou, ó, terminou o estágio probatório, você não foi exonerado? Pois você está com estabilidade. Então, isso aqui é, como falei, a pessoa que ingressou no dia 5 de junho de 2024, ela vai lá, trabalhando, pá, 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 chegou no dia 5 de junho de 2027, ela fica naquela, e aí? Vou ser exonerado, não vou? Chegar no dia 6 de junho de 2027, ela não foi exonerada? Pois significa que ela adquiriu de forma automática a estabilidade, pode ficar tranquila, beleza. É isso que diz o estatuto. Correto aqui. O STF ele tem uma pequena divergência. Eu explico isso, sabe por quê? Porque eu tenho todo tipo de aluno aqui. Eu tenho um aluno, por exemplo, que está estudando o estatuto pela primeira vez. Então, tudo que eu falar aqui para ele, beleza, que ele está aprendendo pela primeira vez. Mas eu também tenho alunos que já têm um nível mais avançado. E às vezes eu falo numa situação como essa, sabendo que o STF tem outro entendimento, o aluno pode achar que eu estou falando uma coisa que está diferente do que está atual. Na realidade, não é. Porque quando a gente trabalha com como aquilo que eu falei, o exemplo do céu, né? Quando a gente trabalha com estatuto, a gente tem que trabalhar em cima dele. É o que ele está dizendo, é o que a prova vai cobrar é isso. Não interessa o que acontece na prática, não interessa o que o STF disse. Não, interessa o que a lei está dizendo ali. As situações do STF, não sei de quem, não sei mais de quem, é só se a questão for muito difícil e a banca cobrar diretamente isso daí. Por isso que às vezes eu cito que pode acontecer, mas não é comum. O comum é simplesmente ficar em cima realmente do texto legal. Beleza? Então, por isso que às vezes eu explico, para quem já tem um nível maior, saber que realmente existe essa divergência aí. Para quem está estudando pela primeira vez, é o que está aqui, se abracem com isso e acesse todas as questões de prova, beleza? Segundo item aí. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público completar 2 anos de efetivo exercício. Está errado. É ao completar 3 anos. Já que o estágio probatório é 36 meses, a estabilidade é após 3 anos. A duração normal, desculpa, a duração normal do trabalho será de 6 horas diárias ou 20 horas semanais. Não, no caso aqui, são 30 horas semanais, já que é 6 horas diárias, são 5 dias na semana, segunda a sexta, 6 vezes 5, 30 horas por semana. Portanto, o gabarito, item A. Oitava questão, julgo o item correto. A readaptação poderá acarretar redução da remuneração do servidor. Errado. O que é essa readaptação? Readaptação, eu costumo sempre explicar na situação do carteiro. É o exemplo mais, apesar do carteiro não se encaixar aqui nesse estatuto, mas é o exemplo mais didático que eu consigo entender. Vamos supor que o carteiro sofreu um acidente e perdeu as pernas. Então, esse carteiro, teoricamente, seria aposentado por invalidez, já que ele não conseguiria mais exercer as suas atribuições. Mas eu posso readaptar ele. Eu posso colocar ele em outro cargo, por exemplo, atendente, ficar recebendo lá as correspondências lá no Correios, ou então a parte interna, divisão lá de logística, enfim. Ele consegue fazer normalmente. Então, ao invés de aposentar por invalidez, eu vou readaptar. Só que essa readaptação, ela não pode acarretar redução de remuneração do servidor, porque ele já está sofrendo ali um probleminha, né? Que ele está mudando de cargo. Ele passou no concurso para um cargo e ele está mudando de cargo pela limitação físico-mental que ele sofreu. Se ele ainda fosse sofrer uma redução na remuneração, aí seria muito prejudicial. Então, a readaptação não poderá acarretar redução de remuneração do servidor. B. A reversão far-se-á somente de ofício, no mesmo cargo restante de sua transformação, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga. Errado. A reversão ela vai acontecer a pedido ou de ofício. C. Não poderá reverter o aposentado que já tinha completado 65 anos de idade. Está errado. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Que a reversão é o retorno do aposentado. Ele se aposentou e vai voltar a trabalhar. Mas se ele já completou 70 anos de idade, ele não pode mais voltar. Acabou. Se aposentou, agora você vai se aposentar e acabou. D. Aproveitamento é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, com ressarcimento de todas as vantagens decorrentes de decisão administrativa ou judicial.
Errado. Isso aqui é a reintegração. Porque a reintegração é quando o servidor é demitido e ele consegue, através de decisão administrativa judicial, o retorno dele. Esse retorno é chamado de reintegração. Porque, assim, tudo na administração pública tem um nome. No setor privado, às vezes não. No setor privado, às vezes tem aquela pessoa que é o faz tudo da empresa, né? Resolve tudo. Mas na administração pública, não. Tudo tem um nome. Então a pessoa foi demitida e ela voltou ao serviço. Isso tem um nome. Qual é o nome? Reintegração. A pessoa se aposentou e ela voltou ao serviço. Tem um nome chamado de quê? Reversão. A pessoa estava em disponibilidade. Voltou. Qual é o nome? Aproveitamento. Então tudo tem um nome aqui dentro do direito administrativo. O item é: a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, sim, ele vai voltar para onde ele estava, né? Observar as seguintes condições. Se aquele tiver sido transformado ou transposto, no caso restante da sua transformação, ou se extinto, em cargo de vencimento equivalente respeitada a habilitação profissional. Como assim, professor? A situação é o seguinte, vou pegar aqui, pronto. Vamos supor que a pessoa ocupava o cargo de assistente em administração. E aí ela foi demitida e bem aqui o cargo foi transformado. Esse cargo agora é técnico administrativo. E bem aqui a pessoa conseguiu a decisão para voltar. Ela vai voltar para onde? O cargo dela, assistente administrativo. Mas esse cargo ele não existe mais, ele foi transformado em técnico administrativo. Portanto, ele vai voltar para o cargo de técnico administrativo, que foi o cargo resultante da transformação. Agora, se, por exemplo, eu tenho um cargo lá de assistente administrativo, esse cargo foi extinto, não existe mais. E a pessoa teve a decisão lá para voltar para esse cargo. Só que o cargo não existe mais. E aí? Eu vou procurar um cargo compatível. Ah, o assistente administrativo não existe mais. Mas eu tenho, por exemplo, um cargo lá de assistente operacional, por exemplo, que é compatível, remuneração, vencimentos, atribuições, então ele volta para esse. É o que diz aqui, ó. A reintegração vai ser feita no cargo anteriormente ocupado. Beleza. Observar as seguintes condições. Se aquele tiver sido transformado ou transposto, no cargo resultante da transformação ou transposição. Se o cargo tiver sido extinto, em cargo de vencimento equivalente respeitada a habilitação profissional. Perfeito, correto. O item é o nosso gabarito. 9. Pede o item incorreto. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, resultante aí decorrerá de inabilitação estática obrigatória relativa a outro cargo e reintegração anterior ao ocupante. Mas aqui com muita calma, vou até apagar aqui, para você entender quais são as duas hipóteses de recondução. A primeira é o seguinte, vamos supor aqui a Ana e a Maria. A Ana já é servidora estável. A Maria, não, concurseira. As duas passaram no concurso da FMS. A Ana é servidora estável, vamos supor, da Prefeitura de Campo Maior. E aí passaram na FMS, vão passar para o novo estágio probatório, 3 anos. Terminou o estágio probatório, vamos supor que as duas não passaram no estágio probatório. O que vai acontecer? A Maria, ela vai ser exonerada. Vai voltar para casa, tem que estudar para concurso novamente. Só que a Ana, ela já tinha uma estabilidade antes. Ela já era estável na Prefeitura de Campo Maior. Então, a Ana, ela vai sofrer a recondução. Essa é a primeira hipótese. Então, ela não passou no estágio probatório da FMS, mas ela tem a possibilidade de voltar para o cargo dela antigo. É uma coisa boa, né? Isso aqui que é garantido para o servidor público. Já a outra hipótese de recondução é o seguinte. Imagina aqui o João. O João ocupava o cargo 1 e o João foi demitido. Quando o João foi demitido, o José passou a ocupar esse cargo 1 dele. O João foi demitido, o José foi para lá. Só que o João
conseguiu a reintegração, conseguiu voltar. E o João volta para o cargo dele, onde ele estava, cargo um. Só que chegando lá, o José estava lá. O que que vai acontecer com o José? O José vai ser reconduzido, sofreu uma recondução com ele, para onde ele estava antes. Então, ele volta para o cargo que ele exercia antes. Essas são as duas hipóteses de recondução que estão no item A. Observa aí, ó. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá, primeiro, inabilitação em estágio bator relativo a outro cargo, porque ele falou, ó, servidor estável, e reintegração anterior ao ocupante. Perfeito. B. Aproveitamento é o reingresso do servidor no serviço público de servidor estável em disponibilidade para cargo igual ou equivalente quanto à natureza e retribuição pecuniária ao anteriormente ocupado. Perfeito. Correto aqui o item B. O aproveitamento é o reingresso no serviço público de servidor que estava em disponibilidade. Ele estava em casa, em disponibilidade, e aí ele vai voltar a ser chamado de aproveitamento. Professor, como assim? Não é comum isso acontecer, mas pode acontecer. De quê? De administração pública fazer a extinção do cargo. O cargo acabar, não existe mais. Então, vamos supor, o cargo de analista administrativo. A administração entendeu que quer acabar com esse cargo, não quer que exista mais. Ela pode? Pode. Só que é o seguinte, eu estou lá, eu sou concursado lá, tenho estabilidade, e aí? E o meu cargo? Eu passei no concurso, eu tenho estabilidade, aí quer dizer que o meu cargo vai ser extinto e eu vou perder a minha estabilidade? Não. Nesse caso, você vai para casa, vai ficar em disponibilidade, recebendo o seu vencimento integral, até que apareça. Ah, ó, analista administrativo foi extinto, mas apareceu aqui o analista em administração. Então, volta, agora você vai voltar. Esse retorno é chamado de aproveitamento. C. Extinto o cargo ou declarar sua desnecessidade conforme critérios a serem estabelecidos, o servidor está ficará em disponibilidade com vencimento integral. Perfeito. Fica só em casa, de boa, recebendo. Ainda diz assim, a administração pública não tem pressa, pode. Nem se preocupe comigo, viu? Vá fazer outras coisas, mas não se preocupe, eu estou aqui de boa, tranquilo, viu? Tranquilíssimo. Em casa, disponibilidade, vencimento integral. D. A vacância do cargo público. Ô, professor, o que é vacância? Vacância é o contrato de provimento. Nós estudamos aqui as formas de provimento. Provimento é o preencher o cargo público. Por exemplo, eu tenho um cargo público lá vago. Eu vou nomear alguém, preenchi. Eu tenho um cargo público vago, eu vou promover alguém para lá, preenchi. Readaptação, né? A pessoa sai de um, vai para o outro. Reversão, volta do aposentado. O aproveitamento, volta de quem estava em disponibilidade. Reintegração, volta de quem estava demitido. Recondução, ele volta de algum local que ele estava, né? Então você percebe que todas essas situações, a pessoa está preenchendo um cargo. Então isso é chamado de provimento. Já a vacância é o contrário. A vacância é quando eu deixo o cargo vago. E aí quais são as situações em que ocorre essa vacância? Exoneração? Sim, a pessoa foi exonerada, o cargo ficou vago. Demissão? Sim, foi demitido, o cargo ficou vago. Promoção? Sim, vou já explicar. Recondução? Não. Aqui é readaptação. E já deixo logo a dica para vocês. Promoção e readaptação são, ao mesmo tempo, formas de provimento e formas de vacância. Então, promoção e readaptação é, ao mesmo tempo, formas de provimento e formas de vacância. Aposentadoria? Sim, a pessoa foi aposentada, o cargo ficou vago. Falecimento? Sim. Posse em outro cargo inacumulável. Você vai tomar posse num cargo que você não pode acumular. Porque, por exemplo, na área da saúde, você pode acumular dois profissionais da saúde, né? Dois de médico, dois de enfermeiro. Mas não, não posso acumular. Então, você vai ter que sair de um para tomar posse no outro. Então, correto. Professor, me explica um pouco aí como é que a promoção e readaptação é provimento e vacância. Muito simples. Deixa eu apagar aqui. Readaptação, primeiro caso. A pessoa não estava trabalhando como carteiro e mudou para atendente comercial. Então aconteceu, ela saiu daqui. Ela saindo daqui, ela deixou a vacância.
E ela agora preencheu esse. Ela preenchendo esse, ela está ocorrendo um provimento. Da mesma forma, a promoção. A pessoa estava aqui, no cargo, por exemplo, nível 5 e vai agora para o nível 4. Aqui ocorreu o provimento. E aqui ocorreu a vacância. Então, promoção e readaptação são, ao mesmo tempo, formas de provimento e formas de vacância. A exoneração de cargo efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. Perfeito. O servidor que ocupa um cargo efetivo, ele pode pedir a exoneração dele, né? Como, por exemplo, ele passa em outro concurso. Ele pode chegar lá e pedir a exoneração dele, ou então, se ele quiser, de qualquer outra forma. Como a questão quer o item incorreto, o incorreto é o item D. 10ª questão. A exoneração de ofício dá-se-á quando não satisfeitas as condições. Opa, passei aqui. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório e quando, tendo tomado posse, o servidor não entra em exercício no prazo estabelecido. Perfeito, expliquei essas duas situações já na aula de hoje. Exoneração de ofício. Quando não satisfez a condição do estágio probatório, acho que eu apaguei aqui, não sei se eu coloquei, acho que eu fiz muitos resumos aqui, mas era aquela situação da pessoa que é concurseira, não passou no estágio probatório, vai ser exonerado. E a segunda situação é quando o servidor toma posse e não entra em exercício. Lembra? Se ele é nomeado e não toma posse, torna-se em efeito o ato de provimento. Agora ele tomou posse, mas não entrou em exercício. Aí, nesse caso, ele vai ser exonerado. Então, perfeito aí o item 1. 2. A exoneração do cargo e comissão dá-se-á de ofício ou a juiz da autoridade competente. Não. A exoneração do cargo e comissão, ela vai ser a pedido. A pessoa pode chegar e pedir, não quero mais ficar nesse cargo em comissão, ou a juiz da autoridade competente, já que o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Coloco na hora que eu quero, mas também tiro na hora que eu quero. Então, essa exoneração do cargo em comissão, ela vai ser a pedido ou a juiz da autoridade competente. 3. O afastamento do servidor de função, direção, chefia e assessoramento dá-se-á de ofício ou mediante dispensa. Errado. Aqui também já funciona basicamente da mesma forma. Cargo, comissão e função de confiança, né? Então, afastamento do servidor de função, direção, chefia e assessoramento dá-se-á a pedido ou mediante dispensa, quando ele não cumpre alguns requisitos que são estabelecidos no restante da questão. Portanto, o gabarito item A. Dessa forma, terminamos aí a primeira parte dessa aula, 10 questõezinhas com muitos assuntos, muita teoria para você anotar, com certeza vai cair na prova. Aguardo vocês no próximo bloco para resolver mais 10 questões aí sobre esse Estatuto dos Servidores, beleza? Forte abraço a todos, bons estudos e aguardo já já no próximo bloco.